Fala, engenheiro civil, tudo bom? Você tem assistido os nossos vídeos? Nós estamos falando agora sobre 6 bases fundamentais, tá? Nós já falamos por 3, que são observação do mercado, estratégia de marketing e falamos sobre atendimento ao cliente. Se você não assistiu, assista os vídeos anteriores. E nesse vídeo nós vamos falar sobre apresentação dos projetos, ou seja, como é que a gente desenvolve os projetos, né, com o cliente. Ou seja, né, depois então da gente já conquistado o cliente, conversado, feito a primeira reunião, a gente precisa realmente conhecer o terreno, ou seja, ir lá e fazer um estudo sobre ele. Topografia, por exemplo, é um dos motivos. Olhar a vizinhança, olhar, por exemplo, se tem a infraestrutura necessária, ou seja, água, esgoto, guia, sarjeta, se tem rede elétrica. Tudo isso é muito importante. Muitas vezes a gente vê pessoas fazendo belos projetos, aí vai chegar na hora da execução, não está adequado àquele terreno, à situação daquele terreno. Então é muito importante a gente conhecer exatamente a localização desse terreno, o próprio terreno, como ele é, porque isso vai interferir no seu projeto. Por exemplo, terrenos muito inclinados são necessários muros de arrimos, né, ter patamares diferentes, né, ou mesmo situações onde você tem vizinhança. Por exemplo, já vi situações de construir uma bela casa com janelas todas viradas para o lado direito e depois, quando foi construir, viu que do lado direito tinha um bar que ficava até altas horas. Então, os dormitórios ficaram todos para aquele lado. Então, complica. É uma situação bem delicada. Então, o que a gente precisa realmente? Conhecer o terreno, conhecer a localização. Topografia, para que a gente possa fazer um projeto adequado àquele terreno. E aí sim, a gente começa a fazer o nosso croquis. A gente vai começar a fazer o que a gente chama, né, daquele anteprojeto. Por quê? Porque diante da reunião, né, que a gente falou no vídeo anterior sobre o atendimento ao cliente, que a gente já sabe as necessidades, e aí então a gente vai colocar aquilo no papel. Desenvolver, né, um anteprojeto, para logo em seguida demonstrar ao nosso cliente exatamente, né, o que a gente imaginou diante daquilo que ele falou, né, dos desejos do nosso cliente. Aí a gente vai ver se realmente o tamanho dos dormitórios, dos cômodos, os recuos, né, ou se tem a piscina do jeito que ele quer, para depois sim a gente começar a ter, né, depois que a gente tem certeza, não, é por aqui mesmo, ele está gostando, é isso mesmo, se não for a gente vai fazer as nossas alterações, para aí depois começar a desenvolver ainda mais aquele projeto que a gente depois vai chamar de projeto arquitetônico, tá? Onde a gente tem muito mais detalhes. Por isso que eu falo, precisa ser feito o croquis, o anteprojeto? Precisa, porque senão você vai desenvolver um trabalho imenso com um projeto, né, arquitetônico que é muito mais detalhado, especificação de materiais, detalhes construtivos, e aí de repente o cliente não quer exatamente daquele jeito. Aí você tem que mudar tudo, perde todo aquele serviço. Então precisa ter essa etapa que é o anteprojeto. E depois, claro, que a gente fez, né, o nosso projeto arquitetônico, tá adequado à situação, né, muitas vezes até então só em 2D, aí sim a gente vai começar, né, depois da aprovação do cliente, mostrou para o cliente, ele gostou, aí vamos fazer renderização, fazer vídeos, né, para que a gente realmente consiga desenvolver né, o volume, né, daquele projeto e fazendo realmente que o cliente enxergue exatamente como vai ser construído. Eu digo que antigamente que não existiam esse tipo, né, de ferramentas tecnológicas, né, que são os nossos desenhos em 3D. Infelizmente existiam situações onde o cliente só ia ver exatamente como a obra ficava, né, depois de construído. E muitas vezes ele se decepcionava, porque ele, na cabeça dele não tinha entendido. O leigo muitas vezes não enxerga, né, em 2D como vai ficar no futuro aquela obra. Então é muito importante hoje utilizar essas ferramentas, né, de renderizações para o 3D em vídeos através de Lumio, através de Vue, né? Então, ou seja, tem várias ferramentas aí para ser utilizadas. Depois de definido, ok, o projeto arquitetônico é isso mesmo, tal, aí sim nós vamos fazer o projeto de prefeitura. O projeto de prefeitura, então, ele tem que ser elaborado diante aí das necessidades, né, do código de obra, de toda a lei de zoneamento da sua cidade e tudo, para que você então faça, né, o projeto de prefeitura. É importante dizer o projeto de prefeitura, quando a gente fala projeto, não é só desenho, né? Não é só o desenho. O projeto está inserido num contexto maior, né, num processo que faz todo o entendimento, né, do projeto, né, que são os detalhes, que, por exemplo, o memorial descritivo, ele faz parte do projeto. Então precisa depois colocar, né, um texto explicando como vai ser construído, quais são os detalhes daquele desenho, né? Então que complementa o desenho, aí sim formando o processo que é o projeto
né, onde a gente vai encaminhar para a prefeitura. Se tiver, por exemplo, uma indústria, um comércio, você também tem que fazer um memorial de atividades, tá? Dessa atividade comercial, no caso, ou mesmo industrial, ok? Então, essa é uma fase para aí a gente aprovar o projeto. Depois de aprovado o projeto, aí sim nós começamos os projetos executivos, ou seja, aqueles projetos que têm detalhes suficientes para irem para a obra, tá? Por quê? Porque o projeto de prefeitura não tem o detalhe suficiente. Então nós vamos pegar o projeto de prefeitura, o projeto arquitetônico que a gente já tem e aí sim começar a detalhar para que lá na obra as pessoas, né, que estão na obra e o engenheiro que vai acompanhar tenha dados suficientes, né, ou seja, enxergue ali, né, no projeto exatamente como o criador, né, do projeto quis que fizesse esse projeto, para que realmente depois de pronto fique exatamente igual àquilo que foi imaginado, né, anteriormente no início da elaboração do projeto. Então, é claro que depois dos projetos executivos, aí você vai começar também a ter os projetos estruturais, elétrica, hidráulica, ou seja, aqueles projetos que a gente chama complementares específicos, ok? Desenvolvendo a obra, é claro que você, né, tendo tudo em ordem, aí sim você vai ter seu alvará de conclusão e todo mundo satisfeito devido a esse passo a passo que é fundamental e necessário para que tenha sucesso nas obras. Se você gostou, faça seu joinha e também é importante que você comente e compartilhe os nossos vídeos. Não se esqueça de se inscrever no canal se você ainda não é inscrito. E até um próximo vídeo!